Cezinha, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham a gente ao vivo. Estamos aqui na sala de imprensa da Inter, o técnico Pintado. Pintado, primeiro, parabéns pelo resultado, não é fácil, né? Encararam Corinthians. E a minha pergunta é o seguinte, os mais pessimistas diziam, pô, depois dessa derrota contra o São Bernardo, vai pegar um Mirassol, que tem bala na agulha, coisa e tal, e depois o Corinthians vai vir embalado, coisa e tal. Muitos contavam com três derrotas da Inter. O que você pode dizer para a gente? O que mudou da Inter, da derrota com o São Bernardo, para a Inter com essa linda vitória contra o Mirassol e hoje o empate aí, na minha opinião, foi até injusto, porque a Inter teve mais chances contra o Corinthians. Boa noite. Boa noite. Acho que a gente tem experiência suficiente, né? Bagagem suficiente, tanto eu como os atletas, tanto a comissão técnica como os atletas. A gente tem suficiente experiência para saber que o primeiro jogo foi algo atípico, né? E friamente, sem emoção, olhando também do lado das coisas boas, acho que a gente teve mais coisas boas do que coisas ruins. Claro que o resultado foi um golpe pra gente, eu entendo, eu sei que isso doeu para todo mundo, mas não doeu mais do que para nós aqui dentro. E a gente sabe que essa equipe ainda tem muito para melhorar, tem muito para acertar. Eu sempre disse, né, nós sempre dissemos que a gente ia entregar tudo, que ia ser uma equipe competitiva. Não deixamos de ser em nenhum momento. Mas tudo isso está para trás, né? O primeiro jogo, o segundo jogo, esse do Corinthians agora também já ficou para trás. Temos que olhar para frente. É um campeonato muito difícil. Eu já disse que nós não somos nenhuma maravilha, mas também não somos nenhum desastre. E eu não vou ficar respondendo algumas coisas que eu respeito. Opiniões, né, sempre serão respeitadas. E eu estou preocupado em acertar a nossa equipe e melhorar, porque mais uma vez a gente tinha possibilidade de sair na frente, né? Se a gente faz um gol, a gente vai conseguir administrar bem o jogo. Mas eu deixo aqui mais uma vez meu orgulho de trabalhar com esses atletas, com as pessoas da Internacional hoje. Para mim é um orgulho estar trabalhando aqui. Obrigado, Pintado. Pintado, boa noite, Igor Santana, Melhor FM. Pintado, a sua proposta de ter colocado o Vitinho no lugar do Iago Teres, tá? Até porque em determinado momento o Vitinho estava voltando um pouco mais, a gente tenta entender essa proposta sua. E já dentro do elenco, Leandro Silva, uma dor de cabeça boa para você? Parabéns pelo empate. Obrigado. Na verdade o Vitinho é a opção de velocidade que nós temos, né? E isso incomoda, é saber utilizar. Sabemos que é um jovem, ainda está em formação, ainda tem muito que crescer, mas junto com a equipe, os jogadores mais experientes se abraçaram os mais jovens. Isso para mim é uma vitória muito grande, esse carinho, o respeito que os jovens têm com os mais experientes. Para mim isso é algo muito especial. Eu poucas vezes vi isso na minha vida. Acho que o Iago sentiu um pouco, porque é um jogador de muita intensidade, é um jogador que bate e volta praticamente, né? Então tem colaborado muito, assim como o Krigor, assim como o Everton Brito. Nós somos uma equipe, né? Nossa equipe é uma equipe forte, uma equipe intensa que luta. Então não dá para individualizar. E o Vitinho, eu fico feliz porque é um ativo do clube. E eu deixei muito claro lá atrás, quando eu comecei, que nós temos a obrigação de criar alguns ativos para que a Internacional possa conseguir financeiramente crescer também. Dor de cabeça do Leandro? Não é dor de cabeça não, né? Que muito bom, eu já conheci, o Leandro já trabalhou comigo. É um profissional muito, muito experiente, que acrescenta não só jogando, mas também fora de campo, com os mais jovens. Esse casamento do Douglas com o Leandro foi algo muito especial, que a gente conseguiu solucionar uma dificuldade. A gente vai ter que estar trabalhando para que os outros também cheguem nesse mesmo nível. Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana. Pintado, parabéns pelo empate, né? Lógico, uma equipe como o Corinthians é sempre bom arrancar um ponto. Mas eu te digo, a sua equipe poderia ter talvez conseguido um resultado positivo, talvez um contra-ataque mais organizado, uma forma talvez mais organizada do ataque. Muitas vezes chegava 4 contra 4 e o time talvez se perdia na questão da armação, né? No último passe para chegar no gol do Cássio. Talvez foi esse detalhe de saber fazer a transição, especialmente em contra-ataques,
que a Inter talvez pecou de não ter conseguido o gol que seria o gol da vitória? A gente tem que avaliar bem, né? Porque nós somos uma equipe em construção, é uma equipe que está se encontrando, ainda está se encaixando. O que fica muito claro, né? Que a gente consegue chegar no último terço, consegue chegar numa transição muito forte. E aí já é decisão técnica, né? Algumas coisas nós precisamos seguir trabalhando, continuar trabalhando. É difícil você encontrar tempo para treinar, porque os treinamentos são muito intensos e com jogos e viagens assim fica muito difícil a gente treinar tudo isso. Mas é sim um ponto importante para a gente trabalhar, porque nossa equipe tem uma transição muito rápida. A gente precisa definir melhor e acho que isso pode nos ajudar muito nos resultados. Pintado, Gustavo da Rádio Clube Americana. A Inter tem algumas vagas ainda para preencher a lista A do Campeonato Paulista. Vocês já pensaram em algumas posições para fechar essas últimas vagas? O que você pode dizer? Importante a gente falar sobre isso, né? Nós temos uma equipe com uma média de idade de 26 anos. É muito jovem, uma equipe muito jovem. Felizmente são ativos do clube. A Internacional hoje tem ativos que espero no final do Paulistão que eles tem um valor muito maior do que no início. Esse é o nosso trabalho também. Isso vai acontecer, eu tenho certeza. Nós temos 3 vagas ainda, praticamente, que a gente está pensando, está avaliando. A gente está aguardando alguns atletas ainda no departamento médico. Eu acho que, a princípio, a gente tem que pensar que esse homem gol é muito importante. Nós não podemos ser dependentes só do Jonathan, só do Krigor, só do Denilson. O Denilson é um jogador muito jovem, que está crescendo muito, que vai nos ajudar, eu tenho certeza disso. E eu acho que a gente vai continuar avaliando, principalmente o que o mercado oferece. A gente não quer mais um jogador, a gente quer um jogador que venha fazer parte desse grupo, venha fazer parte desse elenco que tem lutado, tem trabalhado muito pela Internacional. Nós não queremos um jogador que pense no dinheiro. Se ele for pensar só no dinheiro, não cabe aqui para nós. Ele tem que ter um objetivo profissional, que é assim que esse grupo de atletas tem feito. Boa noite, Pintado. Prazer estar falando contigo. Alisson D'Ameto, Rádio Clube de Americana. Agora, terminado o jogo do Corinthians, já começar a pensar no São Bento, na próxima rodada no meio de semana e no Ituano. Qual seria uma projeção boa para a Inter nesses 2 jogos? 6 pontos seria o ideal, mas 4 pontos já seria um bom tamanho? Na verdade, a gente tem trabalhado jogo a jogo, né? Porque são jogos muito difíceis. Você vai enfrentar um São Bento também que ainda não perdeu na competição, que joga em casa. A gente sabe da força do Ituano. O Ituano é uma equipe muito bem montada, tem uma base muito boa que já ficou do ano passado, uma Série B muito boa. Então são 2 jogos dificílimos. A gente tem que somar pontos, a gente sabe disso. Nós temos objetivos aqui dentro sim, mas eu não faço nenhuma projeção. A gente vai jogo a jogo. Jogando em casa, a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas acredito que fora a gente possa ter um pouco mais de espaço, né, para conseguir essa transição rápida, esse jogo ofensivo como é o nosso. Então, eu quero somar o máximo de pontos possível.